Olá, estamos começando mais uma videoconferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia. O tema da série Panorama Cursos de hoje é Introdução ao Direito Educacional. O conferencista é o professor Nelson Joaquim. O professor Nelson possui graduação em Ciências Jurídicas e Sociais pela UFRJ, mestrado em Direito pela Universidade Gama Filho, pós-graduação com especialização em Direito Civil Romano e Comparado pela UFRJ, pós-graduação com especialização em Educação à Distância pelo SENAC. Atualmente é professor assistente do curso de graduação em Direito do Centro Universitário da Cidade, na disciplina de Teoria Geral do Direito Civil, advogado e professor universitário, autor da obra Direito Educacional Brasileiro, História, Teoria e Prática, indicado como bibliografia básica para leitura do curso de especialização em Direito Educacional à Distância da PUC Minas Virtual. Perguntas e comentários podem ser enviados para videoconferência@virtual.pucminas.br. Repetindo, videoconferência@virtual.pucminas.br. Aqui presente também se encontra o professor Leonardo José de Pádua Rivas, coordenador do curso de especialização à distância de Direito Educacional da PUC Minas Virtual. Professores, obrigada pela presença de ambos e é um prazer recebê-los aqui hoje. É um prazer estar aqui e obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui nesse encontro para tecer algumas considerações sobre direito educacional. Eu não poderia deixar de agradecer justamente a PUC Minas Virtual por essa oportunidade de nós falarmos sobre direito educacional. Estou à disposição para contribuir para a construção desse novo ramo do direito. Seguindo a nossa videoconferência sobre a introdução ao direito educacional, gostaria de indagar ao professor Nelson Joaquim em que contexto, professor, surgiu o direito educacional? Qual o seu conceito e sua origem? O direito educacional, como novo ramo do direito, ele surge dos chamados direitos de terceira geração. Ele surge no contexto dos chamados direitos de terceira geração, como o direito do consumidor, direito ambiental, direito da criança e adolescente. Então, essa realmente é a hipótese que nós temos atualmente do direito educacional, não como um direito novo, que surge justamente nesse contexto. Agora, do ponto de vista histórico, percebe-se o seguinte, que a história do direito educacional, em parte, é a história da educação brasileira. Não é o nosso propósito aqui nós tecermos considerações muito amplas sobre a história da educação brasileira, mas não podemos deixar realmente de registrar a importância dessa evolução e desses avanços e retrocessos na educação que certamente influenciaram no direito educacional. Nós teríamos um critério para situar o direito educacional. O primeiro critério seria admitir que o direito educacional teria surgido com a vinda e a chegada aqui no Brasil dos jesuítas. Padre Manuel da Nóbrega, que foi o edificador da educação no Brasil, em todo o período da fase que os jesuítas realmente deram uma grande contribuição para a educação brasileira. Esse seria o primeiro critério. Seguindo-se depois com a expulsão dos jesuítas, Marquês de Pombal, nós sabemos disso, fez uma reforma na educação e pela primeira vez a educação passa a ser o dever do Estado. Dentro desse contexto, nós admitimos realmente que os jesuítas deram essa grande contribuição. Claro que, em seguida, nós tivemos a vinda da família real para o Brasil, que mudou realmente o ambiente brasileiro em termos de avanços vinculados à educação, à cultura, à arte, à economia, à política. Então, nós podemos deixar de considerar e registrar a importância de Dom João VI, a vinda da família real para o Brasil, com essa nova perspectiva. Agora, é evidente, esse é o primeiro critério que nós teríamos de identificar o direito educacional, né, vindo da sua origem, quer dizer, a origem das primeiras legislações brasileiras que surgiram no Brasil colônia. Mas depois nós tivemos uma outra fase que nós chamamos de Brasil Império. No Brasil Império, aí nós teríamos que usar um outro critério, o critério de que a origem do direito educacional está justamente nas constituições brasileiras. Desde a Constituição de 1824 até a Constituição atual, nós teríamos aí realmente a origem do direito educacional. Sabemos que em todas as constituições, elas contemplaram a educação de uma forma ou de outra. Não com a expressão sempre educação. Umas vezes instrução, outras vezes ensino,
outras vezes educação. E a expressão educação, ela foi positivada mesmo na Constituição de 1934. Mas certamente o estudo, aí para uma pesquisa, dos avanços e retrocessos, né, da educação à luz da Constituição seriam pertinentes. Mas nós observamos que o direito educacional, para alguns autores, teriam surgido na própria Constituição no momento que as Constituições positivaram o direito educacional. Nós temos, por exemplo, na Constituição de 1824, que fala que a instrução será concedida, né? será concedida ao cidadão. Usou a palavra instrução, não usou ensino na educação, mas de toda forma a Constituição de 1924 mencionou que a instrução seria gratuita e para o cidadão daquela época. Mas se nós avançarmos mais um pouco, nós vamos verificar que a Constituição de 1891 ela foi um retrocesso do ponto de vista da educação, não só do ponto de vista formal, como do ponto de vista real. Do ponto de vista formal, a Constituição de 1991 praticamente ela omitiu a educação. Fala em ensino leigo, mas não menciona a educação. Então, nós tivemos realmente nenhum avanço. Quer seja a abolição da escravatura, quer seja a proclamação da República, não contribuíram para a educação. Pelo contrário, a abolição da escravatura não tivemos um projeto educacional, não tivemos uma reforma educacional. Fora outras reformas que deveriam ser necessárias serem realizadas. Então, na verdade, embora nós falamos em evolução da educação, nós tivemos avanços e retrocessos. E o que nós percebemos na República realmente foi um retrocesso. O que a rigor aconteceu é que o poder público, quer seja no Brasil Império, quer seja no Brasil República, deram pouca importância à educação. Nós percebemos isso na Constituição de 1924, quando a grande preocupação de Dom Pedro I foi criar uma elite governamental, aqueles funcionários públicos que deveriam participar do quadro de funcionários do Império. Daí se formaram duas faculdades de Direito. Em 1827, a Faculdade de São Paulo e de Olinda. Quer dizer, não havia uma preocupação com a educação popular, que era realmente a grande dívida do poder público em relação à educação brasileira. Bom, agora, mas nem tudo são coisas que nós temos que lamentar. Temos que verificar também o lado positivo. Qual o lado positivo? O lado positivo foi a Constituição de 1934. Esta, pela primeira vez, introduziu a expressão direito à educação como um direito social. Essa Constituição realmente deu uma grande contribuição para a educação. E a partir daí, nós verificamos que as demais Constituições mantiveram o direito à educação como um direito de todos, o direito à educação como um direito subjetivo. Tivemos a Constituição de 1937, que do ponto de vista formal foi um retrocesso, mas do ponto de vista real, não podemos dizer que o governo de Getúlio Vargas, mesmo durante a ditadura, ocorreram alguns avanços do ponto de vista dos ensinos técnicos. Tivemos a Constituição de 1946, realmente que foi a redemocratização do Brasil, que manteve realmente os critérios da Constituição de 1934. Agora, mais para frente, nós tivemos um retrocesso. Foi o golpe militar de 64 e a Constituição de 67, tivemos um retrocesso em relação à educação. Para finalmente chegarmos à Constituição de 88, que é a chamada Constituição Cidadã. Essa realmente deu uma grande contribuição, não só para a educação, mas para a política, para a economia. O país mudou a partir de 1988. Então, em síntese, nós teríamos realmente esses critérios, dois critérios iniciais. Admitir que a origem do direito educacional está justamente com a vinda dos jesuítas para o Brasil, e um outro critério, admitindo que o direito educacional teria surgido realmente nas constituições brasileiras, desde 1824 até a Constituição de 1888. Agora nós vamos para um outro critério, que esse critério é o critério mais objetivo, entendendo que o direito educacional teria surgido, basicamente, em função da complexidade da sociedade, da demanda da educação e dos conflitos nas relações educacionais. Justamente esses três fatores contribuíram para o surgimento do direito educacional. E aí nós temos que visualizar também que nessa época, essas demandas da educação, esses conflitos de interesse nas relações educacionais, essa complexidade da sociedade, levaram à organização de um seminário, o primeiro seminário de direito educacional brasileiro. Esse seminário, podemos dizer que foi um marco para o direito educacional. Nesse seminário foi realizado pela Universidade de Campinas, pela Unicamp, em 1977, reunindo aí educadores e juristas conhecidos no Brasil pela sua notoriedade. Tivemos aí um grande avanço, e, por exemplo, podemos dizer que é um marco para a autonomia e sistematização do direito educacional. Eu aqui